Olá, aqui é a doutora Camila Vidal, médica especialista em reprodução humana do Ceferp, Centro de Fertilidade de Ribeirão Preto. Seja bem-vindo ao podcast Papo de Tentante, um espaço onde compartilhamos informações sobre o universo das tentantes em busca do tão sonhado positivo. Aqui você poderá compartilhar suas experiências, se inteirar sobre os assuntos de reprodução assistida e ainda conferir relatos de mamães que já passaram pelo tratamento e tiveram seu positivo. Você também poderá conferir novos episódios quinzenalmente e assistir ao episódio em vídeo pelo YouTube do Ceferp. Vamos ao episódio de hoje? Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um Papo de Tentante. Bem que eu falei que a gente ia fazer muito conteúdo especial de Dia das Mães, só que hoje é um pouquinho diferente, porque hoje a gente tem as mamães Ceferp só que do lado de cá, que muitas pessoas já conheceram passando pela clínica. Em primeiro lugar, queria agradecer muito a presença e a disponibilidade de vocês e queria deixar um espacinho para vocês se apresentarem, para quem ainda não conhece. Eu sou a Lívia, uma das enfermeiras da clínica. Eu já sou mamãe de um menininho de 5 anos, o Gui. E já tô há 4 anos na clínica, né, Doc? É, maravilhosa. A Thalita, quem é fã do podcast, talvez conheça. Eu sou a Thalita, sou também uma das enfermeiras do Ceferp, sou mamãe da Esther, de 10 anos, e estou na clínica há 8 anos. Meu nome é Daiane, eu sou embriologista do Ceferp. Estou na clínica há 7 meses. Sou mãe da Ana Clara, de 3 anos e meio, e do Lorenzo, de 8 anos. 3 anos e meio. Que delícia. A Dai, acho que nem todo mundo conhece, porque fica nos bastidores, Sim, né, Dai? Sim. Nada mais justo do que agora você vir pra frente das câmeras para contar um pouquinho também. Bom, e eu acho legal, né? A gente quis conversar para falar um pouquinho sobre a maternidade, sobre essa questão da gente conciliar maternidade e trabalho. A gente, entre aspas, gente, porque eu aqui represento quem ainda vai ser mamãe, tá? Eu não sou mamãe, respondendo a dúvida de muitas pacientes que me perguntam. Quem sabe congele meus óvulos para nos próximos podcasts, né? A gente poder falar de maternidade. Mas pra gente trocar um pouco, né, de experiências, né, conversar sobre esse assunto. E vai ter uma surpresa no final, que vai vir uma super mamãe pra contar um pouco da história dela também. E aí, eu queria saber de vocês, assim, como foi a decisão pra engravidar, ou não foi uma decisão? Porque, assim, por exemplo, falando por mim, né, é muito difícil, é um dilema muito grande essa questão da maternidade, né? Então, assim, será que eu vou estar pronta? Acho que parece que a gente nunca vai estar pronta se a gente ficar pensando, né? E aí entra até a questão de planejamento reprodutivo, da gente pensar em congelar óvulos, se a gente não tá. Mas quando a gente tem, às vezes a gente tem aquele estalo, né, de falar, bom, então agora vai. Como foi pra vocês esse planejamento? Bom, para mim, assim, não foi bem um planejamento, né? Aconteceu, eu namorava até há pouco tempo com meu marido, nós estávamos pensando em casar, morar juntos, e aconteceu que eu engravidei, né? Fazia pouco tempo que eu tinha voltado dos Estados Unidos, que eu fiz meu primeiro ano de doutorado fora, lá, né? E aí depois eu acabei engravidando e eu acabei abortando, primeira vez que eu engravidei. E foi, assim, um momento muito difícil para mim, porque eu comecei a me questionar muito, será que eu não poderia ter filho ou não? Porque eu sempre quis ser mãe, né? E eu já estava ali com 29 anos, e como eu já estava na área, já sabia, falei, eu quero ter, antes dos 35, eu quero ter, né, pelo menos ou com 30 já arrumar o primeiro filho, então eu sempre tive esse desejo. E com esse aborto que eu tive, eu fiquei assustada, fiquei muito assustada. Então, aí eu me recuperei, aí foi onde eu planejei em ter o Lorenzo, né? Aí sim, eu esperei o tempo que o médico me recomendou, aí eu tentei engravidar. E logo na segunda tentativa eu consegui, engravidei dele, passei a gestação com certo medo, assim, né? Com receio de perder, de abortar de novo. Aí eu fui passando, conforme os meses foram passando, eu fazendo todo o acompanhamento e a gestação foi seguindo normalmente, né? Aí do Lorenzo foi assim, né? E da Ana Clara foi planejado mesmo, né? O segundo irmãozinho, eu falei, não, já tá com tempo de quase 4 anos aí de diferença, então eu quero mesmo agora ter o segundo filho. Que aí delícia. foi assim. E ela veio rápido?
veio também no segundo mês, assim, que eu parei de tomar Legal. anticoncepcional, aí eu engravidei. O primeiro mês eu não consegui, aí eu fiquei muito triste também, sabe? Falar, ai meu Deus, como é que vai ser, né? Será que vai demorar muito mais? Porque eu tava querendo. Então, quando você tá querendo, parece que demora um pouquinho mais, né? E eu fiquei bem assim, com o coração na mão também. Ai, será que vai dar certo? Aí eu lembrei do aborto também. Aí, querendo ou não, vem isso, né? Aí, graças a Deus, deu tudo certo também. Engravidei da Aninha, né? E quando a gente descobriu que era uma menina, foi uma felicidade também, né? Porque eu já tinha ele, o menininho. Aí, foi. Que foi delícia. assim. Porque é bem o que você falou. Quanto mais a gente sabe, mais medo a gente tem, né? E aí eu imagino que pra você a primeira experiência ter sido a perda, assusta muito, né? Sim. E aí a gente começa a pensar no lado técnico, né? De tudo que a Total. gente sabe também, né? Ai, mas que legal. Parabéns por eles. Obrigada. E você, tá? Da Esther não foi planejado. Eu tomava anticoncepcional. Confesso que esquecia uns dias de tomar comprimido. Senão eu ia falar pra você fazer aqueles memes, sabe? Esse aqui é o filho do Dio, esse aqui é o filho do tal. Não, foi um pouquinho de esquecimento de um dia ou outro. Mas eu e Valtinho, a gente já estávamos juntos há 10 anos. A gente começou a namorar na adolescência, na escola. E aí, depois de 10 anos de namoro, eu engravidei. Nessa a falha aí Amor de da tomar escola. remédio. Que legal, né? E aí veio Starzinha. Então, não foi planejada. Levamos um susto, fiquei desesperada. Corri pra contar pra minha mãe e pro meu pai. Mas daí a gente se organizou, foi tudo certo. E foi uma gestação ótima, sem nenhuma intercorrência. Que delícia. Aproveitei bastante o barrigão. E ela nasceu aí toda cheia de saúde e maravilhosa. E a cara da mamãe, quem não conhece. Não é? Essa é a razão do meu viver. Que delícia. Livinha, e você? A minha história é um pouquinho parecida. Porque eu também tomava o contraceptivo e também esquecia. E a gente não estava realmente planejando o Gui. Foi uma gestação de surpresa. Aos 26 anos, a gente já estava 5 anos juntos. E foi o mesmo processo. Assimilar, né, contar para o pai e a mãe. A gente ainda estava construindo a nossa casa, nosso apartamento. Mas a gente foi muito bem acolhido, tanto pela minha sogra, meu sogro, meus pais. Todo mundo ficou muito, muito, muito feliz, né, com a ideia de ter um menininho, né, na família. Já no mesmo dia de descobrir a gravidez, já foi a escolha do nome. Nossa, meu Deus, o André falou, então eu já tenho um nome que eu gosto muito. Se você não ligar, eu gostaria que fosse esse. Qual o nome? Guilherme. Tá bom, é Guilherme então. E também foi tudo bem, graças a Deus. Toda a gestação, o parto. E vai fazer 6 anos agora em agosto. Nossa, passa muito rápido, né? Passa muito rápido. E aí, né, Doc? Que delícia. Administrando a ideia do segundo. Eu ia deixar essa pergunta pro final. E quando vem os segundos de vocês? Mas o que eu achei legal que você falou é da questão assim, não foi planejado e tudo mais, mas no mesmo dia a gente já escolheu o nome. Você vê que é aquela coisa que no nosso inconsciente a gente sempre pensa, né? Se um dia eu tiver um filho, como vai ser? Por mais que a gente não, na prática, né, não esteja ali, não, tô planejando, vou começar a tentar, vai vir. Mas a gente tem, na maioria, né, das vezes, das pessoas, aquele sonho, né? Às vezes a gente só vai esperar o melhor momento, né? E outra coisa, você comentou uma coisa que eu acho interessante também. Você falou assim, eu sempre soube que eu queria ser mãe. E falando por mim, assim, a minha experiência, eu desde pequenininha sempre quis ser mãe. Pra mim era muito assim, eu sempre pensava que... Eu sempre falava que eu queria ser médica, mas eu falava assim, eu quero ser primeiro mãe, depois médica. Então, assim, era uma coisa muito... Quero ser mãe. Passei por uma fase de que eu falei, mas será? O mundo hoje tá tão difícil, tão violento. Mas quando é um instinto materno, não tem jeito, né? Então, recentemente, por exemplo, passei por uma cirurgia, perdi um ovário, pra quem não sabe. E aí, é o que você falou da questão de
Quanto mais a gente sabe, mais medo a gente tem. Aí agora eu fico, olha, a minha idade, eu só tenho um ovário, preciso congelar óvulo, porque a gente tem esse desejo, né? Vocês também sempre quiseram ser mães? Eu não tinha essa ideia, assim, como a senhora falou, né? Que sempre pensou, tinha essa intenção de, vou ser primeiro mãe, depois médica. Eu nunca tive isso. Sempre passei, assim, muito, muito como um turbilhão a minha vida, sabe? Sempre fui deixando as coisas acontecerem, nunca parei pra pensar nisso. Mas hoje, se eu não tivesse engravidado, de repente, naquela época, talvez hoje eu ainda não teria filhos e ainda estaria na dúvida de ter. Não que hoje eu tenha dúvidas por ter minha filha. Minha filha é a razão da minha vida. É a melhor coisa do mundo, da minha vida, e não faria tudo por ela. Mas pensando assim, na nossa vida de hoje, né? No nosso trabalho, na nossa vontade de estudar, a gente vai passando por cima das coisas. E aí, essa gestação, se não tivesse acontecido antes, ainda não teria acontecido agora, né? Pela vida que a gente leva. Então, eu acho que foi na hora certa. Tinha que ser naquele momento. E por mim, eu acho que se eu tivesse raciocinado, eu não vou planejar. Eu ia planejar até agora. Ia ficar planejando, né? Quando eu diminuir o ritmo de trabalho. Quando tiver a casa. Quando tiver isso. E esse dia não ia chegar, né? Porque assim, a gente sempre vai ter um próximo desafio na vida, né? Não tem jeito. E você? Eu acho que é muito isso que a Tá falou, Doc. Eu também não tinha a ideia do momento que ia acontecer, mas eu pensava que se acontecesse, eu ia ficar feliz, embora eu não planejasse, sabe? Então era algo que, como a Thalita falou, vai de acordo com o turbilhão da vida, né? Meio que no controle do universo. Mas é muito verdade isso. Eu acho também que se eu não tivesse engravidado naquela época, talvez hoje eu não acharia que seria o momento certo. Então eu teria protelado e talvez deixado passar o tempo, né? E perdido de viver essa experiência. Então hoje eu penso num saldo, sim, que eu fico muito feliz de ter acontecido. E mesmo que tenha acontecido no momento que a gente ainda tinha, como a senhora falou, alguns poréns que a gente ainda tem que concretizar, né? A próxima etapa, deu tudo certo, porque a gente sobreviveu muito bem a esses obstáculos. Eles foram concretizados ainda que com a maternidade acontecendo simultaneamente. Então, eu não precisei esperar fazer uma coisa para depois pensar na outra. Falei, vamos fazendo tudo junto e tá tudo certo. A gente vai se adequando às situações, não é? Sim. Às vezes a gente passa por uns imprevistos na vida que a gente vê que a gente dá conta de superar, né? Não tenho filho, mas imagino que seja a mesma coisa. A gente consegue, a gente arruma um jeito para trabalhar, para dar vamos estudar, vamos trabalhar, vamos engravidar. Pois é. E o que vocês acham? O que você acha que é ser mãe, então, para você hoje? Uma aventura. Acho que é a melhor definição. É uma aventura sem rotina, literalmente. Então, cada dia é uma experiência nova, um aprendizado novo. Você ficar extremamente feliz e grata por você ver uma pontinha, um cultivo de uma parte que você gosta em você, que você acha que é bom, sendo, né? Você reconhecendo naquela criaturinha, frutificado, né? naquele serzinho, né? Então, algo que você vê que é positivo, que você vê que ele também tá absorvendo, tá, né? Crescendo com aquilo. Muito carinho, você todo dia, por mais difícil que seja o seu dia, você chegar, tem um dengo, um cheiro, um carinho e compensar tudo. Tem dificuldade, né? Tem obstáculos, mas é muito, muito, muito maior o lado positivo do que a dificuldade. Eu vi na internet uma pessoa que publicou assim: se você quer ser mãe, seja, é a coisa mais linda que eu já fiz na minha vida. Se você não quer, não seja, é a coisa mais difícil que eu já fiz na vida. Eu acho que é meio isso, né? Dois extremos mesmo. E pra vocês, o que é ser mãe hoje? É verdade, essa frase é muito boa. Porque olha como é difícil hoje, né? Tem um mundão lá fora que você tem que tomar cuidado, que você sente medo por ela, né? Por ela. Tem a internet, que hoje você também não pode deixar a criança fora desse mundo, né? As coisas têm que evoluir, só que aí você tem que cuidar para que isso não passe do limite, ou para que não aconteça um perigo com aquela criança. Então, você fica o tempo todo com medo, cuidando. Ao mesmo tempo, tem o carinho, tem a retribuição da criança, igual a Ali falou. Então, é tudo junto, misturado. Aí você vai administrando. Mas, assim, as melhores
gargalhadas a gente dá junto, porque as crianças são uma pureza, né? E aí fazem coisas que você fala, como? Mas... Então tem toda essa dificuldade de educar, de você cuidar, de ter o medo do mundo, da internet, de alguém fazer alguma coisa com seu filho, né? E ao mesmo tempo de você curtir esse carinho. Igual ali falou, o dengo, né? Que você tem ali, vai dormir de noite, né? Não aconchega, né? E ver essa retribuição da criança também. É gostoso demais. Que delícia. Eu tô até ovulando aqui. Do meu único ovário. E você, Dai? É bem isso que a Lívia e a Thalita, elas comentaram, é um turbilhão de emoções mesmo, né? Então, assim, tem um dia que você vai aos extremos, tem dia que você tá super feliz, aí de repente você já tá mais assim, preocupada, hora você tem que educar, né, conversar, tudo. Mas, assim, é muita emoção envolvida, assim, todo dia, né? Então é uma delícia na hora de dormir, o carinho, a brincadeira, né? Que tem também o contar historinha, o rezar juntos, o tomar banho, a hora da comida, que é uma luta. um evento, assim, você tem que inventar aquela história, né? Então criança, né? A criança, ela é demais, assim, é um ser muito puro mesmo. Né, um anjinho, mas que realmente a maternidade é algo assim, que suas emoções ficam à flor da pele, né? Então você tem que saber conduzir muito bem ali, porque não é fácil também, né? Tem dias que são bem difíceis mesmo, e nós como mulheres, mães, né? Então você tem que administrar todo o seu tempo, a sua rotina, tem dia que você não tá tão legal assim, né? Mas você tem que se dedicar, né? É uma dedicação exclusiva e eterna, né? Creio que agora, assim, estamos na primeira fase ali da maternidade, né? Mas que vai ser uma dedicação para sempre, com certeza, né? Mas é muito bom, assim, é gratificante. Eu acho que é muito bom. Que muito delícia. Bom. Tenho certeza que quem tá vendo ou ouvindo a gente, que assim como eu não tenho filho, já tá sentindo, né? Essa vontadinha, assim, se emocionando com as palavras de vocês. E o que vocês acham que é a parte melhor e não vou falar pior, porque eu não gosto muito dessa palavra, mas a parte mais difícil da maternidade? Vocês falaram, né? É um turbilhão de emoções, realmente tem dias, né, melhores, outros nem tanto. Qual é a melhor e a parte mais difícil na maternidade? Vocês acham que dá pra escolher um ou não? Eu vejo um desafio, assim, de parte difícil, da gente sempre ter que se policiar constantemente em ser um modelo, um exemplo a ser seguido, né? Então, as crianças, elas se espelham muito na gente, né? Observam muito o que a gente faz e repetem, né? Então, se você tem um comportamento positivo, se você tem hábitos positivos, ela vai manifestar isso também. Então, às vezes é um desafio você conter, como a Daya falou, os sentimentos, as emoções. Um dia que você tá deprimida, que você tá estressada, você segurar aquele palavrão que sai sem querer e 2 dias depois Você vê a criança falando no almoço de família, aí leva a mãe dá bronca no filho e a avó já dá bronca na mãe. Olha, você tá falando palavrão. Aí o filho fala, mas você fala também, mãe. Que criança faz isso. Então, assim, o peso dessa responsabilidade de tudo, né, que eles absorvem tem que ser a nossa melhor versão, né? E nós, como humanos, né, falhos, nem sempre a gente entrega só o que é bom, né? E às vezes a gente se sente falhando, se sente mal, né? Culpa por, às vezes, sentir que não conseguiu entregar o melhor, né? Mas faz parte, a gente tá sempre tentando, sempre melhorando, e é o que a Daya falou, é constante, tem dias e dias, né? Nunca vai estar estável 100%. Eu acho que é uma aulinha de química. Um pouquinho aqui. Isso, vai, né? Mas a melhor parte é o oposto. É ver tudo que a gente faz e que acerta e que colhe bons frutos. Aprender a falar. O Gui demorou para aprender a falar. Aí a Judinha, né? Sempre bem-vinda. Então, assim, o que você faz de bom e que repercute, e às vezes o lado ruim, que é quando a gente falha e vê que eles se espelham em algum aspecto desse também.
A gente se questiona muito, né? Sim. Será que eu tô fazendo o certo? Será que É eu o tô melhor? assim, é o melhor? O que eu tô deixando de fazer? Será que o meu tempo tá sendo o necessário ali para eu educar mesmo, conduzir? E se eu tivesse feito de outro jeito? Então a gente se questiona muito, né? E fala, não, tô fazendo o meu melhor. Porque não adianta também eu me cobrar tanto, porque também não é bem assim a vida, né? Acho que para ninguém. Então tem essa parte, esses questionamentos, eu acho que vai ser também para sempre que a gente fica, mas a gente tem que acreditar que sempre está fazendo o melhor, né? O que eu estou conseguindo hoje é fazer isso, eu estou conseguindo levar numa aula, fazer alguma atividade, ou educar, conversar. Então é assim. E o lado bom é esse amor, né, que a gente tem, assim, você olha, né, você fala, nossa, que gracinha, né? É um amor muito grande. Aí você vê fazendo uma brincadeira, uma gracinha que faz, um sorrisinho, uma arte que a gente se contém, né, e fala, nossa, que lindo, você tem que se segurar, assim, não elogiar muito, mas você fica, nossa, que gracinha. Uma palavrinha errada que fala tem hora, né? Mas, assim, tem o lado positivo é o que pesa mais, né? A maternidade, assim, é algo maravilhoso, é algo de Deus mesmo. E que faz parte, né? Assim, da gente sentir todos esses sentimentos, sentir tudo, né? Desde ali você ficar mais nervosa, ao mesmo tempo você ter esse amor extremo. É muito bom, assim. É igual você falou, né? A gente se cobra muito. Então, às vezes, até quando a gente vai dar uma bronca, falar alguma coisa, a gente termina de dar bronca. Ai, meu Deus! Não devia ter falado assim. Será que eu peguei pesado, né? Tadinha! E aí, de repente, a gente conversa de igual para igual, né? Para as crianças. Não sei, as crianças hoje são mini adultos, né? E você conversa de igual para igual, a criança entende o que você tá falando, e você pede para se expressar, se expressa, e daí você conversa. E aí, nessas horas, parece que você esquece que a criança é uma criança, né? Aí você fala, nossa, peguei pesado. Aí você já chora, deu bronca, chora. Mas você precisava dar bronca. E daí, será que eu devia ter feito diferente? Então, aí são muitas cobranças do tempo, de você ter um tempo de qualidade, né? Com o filho. Mas o lado bom é isso, quando você tá ali, tentar pensar que é o tempo que você tem, fazer o máximo que você pode, tá cansado, pega o cansaço, coloca na caixinha ali, fala, não, amanhã é outro dia, vou dormir daqui a pouco, deixa eu brincar com ela agora. E aí você vai passando por cima, e aí você tem a recompensa. E vocês acham que ser mãe mudou alguma coisa no trabalho de vocês? Principalmente se a gente for pensar que a gente trabalha ajudando outras pessoas a serem mães, né? Então, acho que a gente, principalmente a gente como mulher, né, consegue reconhecer, a gente consegue, de certa forma, se colocar no lugar do outro, né? Até falando, não de experiência de maternidade, mas, por exemplo, todas as situações de saúde que eu passei, precisei fazer uma cirurgia, quando a gente se vê no lugar de paciente, a gente consegue entender de uma outra forma, né? A gente se sensibiliza de um jeito que é diferente. E eu imagino que talvez para vocês com a maternidade seja assim também, né? Vocês acham que isso interfere no lugar que a gente trabalha, na forma como a gente trabalha? Eu acho. A gente tem muitas histórias, né, na clínica, muitas histórias diferentes. Todo casal que passa, eu acho que é único, sabe? Com uma história de vida diferente. Muitas vezes estão tentando pela primeira vez, outras estão há anos, outras passaram por um aborto ou por uma perda de um filho. Então, isso mexe com a gente, né? A gente consegue, pensa na dor, né, dessa mulher de estar tentando, ou de ter perdido alguém, ou de ter abortado. É um sofrimento muito grande. Ou se você muda de lado, né? Você já sente a dor que a pessoa pode estar sentindo. Então, com certeza. Acho que sim. Bem, isso que a Tá falou. Você, do lado de lá, você consegue ver de uma maneira muito mais empática, né? O próximo. E eu penso que depois que eu fui mãe, uma coisa que é constante, a gente entende mais, a gente julga menos, a gente tem uma tendência a ser mais, né, ter mais parcimônia no jeito que a gente vai ver as coisas. Porque quando a gente não é mãe, às vezes, a gente tem uma rotina diferente, às vezes a gente tem uma tendência a julgar algumas coisas que a gente desconhece, né?
aquela criança chorando no restaurante, com o papai e a mamãe desesperado para acalmar. Eu penso que hoje, sendo mãe, eu me solidarizo com esse casal. Eu tentaria pensar numa alternativa com o meu filho ali para ajudar esse casal a ter uma noite mais agradável, o meu filho brincar com a criança que tá chorando, fazer uma amizade, né? Aquela mãe solo que tá ali, né? No meio de um turbilhão de emoções também, não tem um apoio, não tem um familiar presente. E é o que a Thalita falou, são muitas situações, né, pra gente individualizar, muitos casais, muitas histórias de vida. Então eu tento sempre no dia a dia ter esse olhar para entender um pouquinho mais, para tentar acolher da melhor maneira possível, mesmo que a gente não tenha o resultado esperado. Para que, assim, eu sempre falo para tá aqui, eu torço sempre para os casais serem, né, resilientes, para voltar, para ter esperança, para sempre ter coragem, fé e vontade de voltar, para tentar no dia seguinte e no outro, se necessário, porque a busca pela maternidade, pela paternidade é assim, e depois que a gente concretiza o sonho, continua. Agora, comigo, assim, como eu já fico no laboratório, então a gente não tem tanto esse contato no dia a dia com as pacientes, né? De conhecer, mas a história é tão de mais perto, mais próximo, igual vocês, né? Mas assim, o momento que a gente tá ali, que eu vejo que ficou mais aflorado em mim, é quando eu consigo sentir mesmo a emoção durante a transferência. Que aí a gente olha, né, entrega o catéter com os embriõezinhos, tal, e você olha e você vê a emoção ali daquele casal, do olhar do pai, né, da mãe, então você vê que eles estão assim totalmente emocionados, então tem hora que eu fico muito emocionada também, né, porque você sabe o que aquilo representa para eles, há quanto tempo, né, eles estão ali esperando o sonho da maternidade, da paternidade, né, então assim, é isso que hoje em dia mudou para mim essa percepção depois que eu fui mãe, né? Então, de você perceber ali a emoção deles, né? O quanto aquele momento é importante e o tanto que a gente torce para que dê certo, né? Porque a gente fica assim, torcendo muito sempre. Não é uma delícia, gente, vocês saberem que a gente tá aqui com todo esse carinho, né? Com toda essa torcida, até lá dentro do berçário. Muita torcida. Bom, queria agradecer vocês nesse nosso primeiro bloco, que eu prometi que vinha uma super mamãe, então a gente vai encerrar esse primeiro bloco para chamar a super mamãe. Obrigada, gente. Muito bem. Bom, e agora então a gente está de volta para a segunda parte do nosso episódio especial do Mês das Mães e a nossa convidada de honra. Falei para vocês que ia vir a maior mamãe do Ceferp. Pode se apresentar, Lu. Boa tarde, eu sou Lourdinha, trabalho no Ceferp agora, né? Mas há muito tempo atrás eram outros nomes que mudaram. Faz 28 anos que eu trabalho com o Dr. Jorge Barreto. Praticamente toda a história, né, da clínica, desde o começo, a Lourdinha estava presente. Com está ainda. São muitas histórias que a gente ouve, né, Lu? Sim. E a gente estava conversando um pouquinho sobre a questão de maternidade. Então, conta um pouquinho quantos filhos você tem, quantos anos eles têm. Eu tenho 3 filhos. 46 anos, 44 e 43 anos, são meninos, né? Meninos grandinhos. É meninos, né? Pra mãe é sempre menino, né? 40 anos. Tenho 3 netos, né? 2 meninos e uma menina, a mais novinha com 5 meses agora. E é muito bom ser mãe, sempre... casa cheia, amigos, filhos, amigos dos amigos, agregados, e é muito bom ser mãe, é maravilhoso. Muito perrengue também, Lu? Muito perrengue. Muito perrengue, com 3 moleques, todos na fase de crescimento, na fase de adolescência, aí vão, né, as fases e a gente correndo atrás. A gente estava conversando antes e elas têm filhos em idades ainda mais novinhas, né? A mais velha, a princípio, é a Esther, que tem 10 anos. Então, você já pode contar dos perrengues de mais pra frente, né? E de vovó também, né? Mas também. Vovó, acho que só pega a parte boa, não é? Vovó é a melhor coisa do mundo. Vovó, a gente não faz nada que fez com os filhos. A gente só
agrada e baba em É. cima. E entre aspas, estraga. Porque eu acho que Estraga, não é bem sim. estragar, né? Você dá chocolate, dá ovo de Páscoa escondido, dá tudo. Isso é uma coisa que eu ia perguntar pra vocês. Tem alguma coisa, assim, que vocês... Que nem a Lívia tava falando, né? Que, você vê alguém, a criança chorando no restaurante. Normalmente, quem não tem filho, pensa assim, imagina, filho meu não vai fazer isso de jeito nenhum. Tem alguma coisa que vocês cuspiram pra cima e caiu na testa? Birra, né? Birra, um negócio assim, ele vai dar essa birra no meio do supermercado. E vai. Você vai comprar a bolacha que ela quer. Olha, com os meus filhos dão muito, porque eu falava e eles poderiam até não fazer, mas me obedeciam, né? Entre aspas, às vezes. Mas birra não teve, porque eu tinha uma tática muito boa de birra. Vamos aprender. E sempre ensinei todo mundo a fazer. Deu birra. A primeira vez você pega aqui assim. Aperta, a criancinha vai subindo, fala assim, mãe, para. Não vou fazer mais. Nunca mais. Então, birra não teve não, mas teve muita coisa, muita arte que eles fizeram. Em escola, em casa, para minha mãe que cuidava deles, para mim, graças a Deus. Então, assim, teve muita arte. Muita arte, mas birra não. Isso aí, só se agora os netos derem birra, mas os filhos... Mas os netos com a avó vão conseguir sem fazer birra, sem nada, Não, né? É só com falar, certeza. vó, eu quero, tá bom, vó, dá Nem você precisa. quer. Não, é aquela história, né? Ontem eu descasquei laranja por do meio que tá com dengue, né? E, filho, você quer que eu vá descasca e corta ou você come assim, cortado no meio? Não, vó, descasca e corta pra mim. Ele me deu uma olhada. Descasca e corta. Isso é felizona, né? A avó da Esther também. Ela pega o pão puma e tira a casquinha do Porque pão. ela não gosta da casquinha, Na né? minha casa ela come, mas não come, né? É assim. E os seus também, né? Também. As avós, assim, mimam demais, né? Eles adoram. Eu vou pra casa da vovó. Falei, tá bom, pode ir pra casa da vovó, então. Porque chega lá, a avó cuida muito, né? Então, dá doce, né? Tudo que quer, faz o bolo que quer, faz a comida que quer. Ai, que Uma delícia, né? Faz macarrão, cabelinho de anjo. Faz Só tudo. tem pacote de cabelinho de anjo só pra eles. Só pra eles, olha lá. Só eles que gostam. Chega na casa da avó, já tem, né? Tudo que eles gostam. Então, é assim, né? É muito bom ser avó. Vocês vão ver. Depois vocês me contam. Não, acho que ainda vai demorar um pouquinho. Você falar isso pra Thalita, ela vai ter um bom. negócio, né? Não, Esther não vai namorar até os 30 anos. Não. É, Alô, Iludida, né? sim. Ô Lu, e a gente tava falando também, assim, sobre a questão de vocês, né, serem mães e a gente trabalhar ajudando outras Mães. pessoas a serem mães, né? E o quanto isso, às vezes, ajuda a gente a se sensibilizar de colocar no lugar do outro, Sim, né? totalmente. Eu vejo, quando eu vejo esses pacientes que estão lá, 3, 4, né, fertilizações, né, aquela vontade de ser mãe, eu penso assim, né, oh meu Deus, como que é difícil, né? Então a gente sensibiliza mesmo, apesar de a gente estar todo dia, né, com casais diferentes, com pessoas diferentes, mas a gente sensibiliza. Eu não sei se é porque eu tive muita facilidade de ter meus filhos, sem todo esse trabalho que as meninas, né, os casais fazem hoje. Então, eu acho assim, que quando engravida, quando ouve o coraçãozinho no ultrassom, é a maior alegria para eles e para mim também, porque às vezes eu até entro na sala quando eu estou escutando o ultrassom para parabenizar, porque é muito, né, muito gratificante para eles e para a gente também. Lu, e aí nesses 28 anos de parceria, você consegue ter uma noção mais ou menos de quantas crianças já passaram pela sua mão pequenininhas, assim? Olha,
Bom, a nossa número 1, né? Nossa número 1, que é a Rafaela, é a nossa garota propaganda, e ela é nossa visita anual. Todo ano ela vai lá para ver a gente, né? Ela está com 22 para 23 anos. Ela é a nossa número 1. Então, de 23 anos para cá, provavelmente de 800 a 1.000 crianças, Olha pelo isso. menos, né? 1.000 embriõezinhos, né? Pelo menos, para a gente poder fazer uma conta por alto. E você tem um vínculo muito grande, né, com muitas das mamães que passaram, né, por lá, que passam por lá. Tem alguma história que você lembra que te marcou mais, ou para vocês também que tenha marcado? Tem várias histórias. No mínimo umas 10 que me marcaram, que eu tenho até hoje elas na rede social. Nós temos uma de Barretos que eu fui convidada para o batizado, para o primeiro aninho. Olha. Hoje ela vai lá no shopping, hoje ela está com 16 anos. Ela vai ao shopping, ela quer subir lá para me ver, entendeu? Então, assim, são várias, né? Essa menina também, que foi a primeira bebê nossa, a Rafaela, a mãe dela é professora de uma escola, ela sempre está em contato comigo. Tem as que sofreram bastante para ter, né? Nós temos casos que fizeram várias tentativas também, a gente lembra muito, elas lembram de mim no meu aniversário, não deixam de me mandar um parabéns, sabe, assim, de falar o tanto que eu fui importante para elas. Então isso aqui a gente fica bem, né? E outra, a reprodução humana, a reprodução assistida, é uma área da enfermagem e da medicina que não é uma área, né, igual as outras, porque a gente tem essas coisas de gratidão, de gratificação, de saber que a pessoa foi lá por causa de um sonho. E quando a gente tem esse sonho realizado, é muito importante. Nós estamos com uma aí agora, que a menina dela já tem 10 aninhos, e ontem ela foi fazer ultrassom. Nossa, me mandou um recado, porque eu não estava no momento, né? Me mandou um recado maravilhoso no meu Face, né, no privado. Só. Então, assim, são coisas que a gente fica muito, muito feliz. Saber que elas lembram da gente com esse carinho. Que é uma relação muito mais que a parte técnica, Sim, né? Muito mais pro lado humano, né? Sim. Vocês têm alguma que vocês lembram que tenha marcado, ou alguma evolução laboratorial que te marcou e falou, nossa, tinha essas características e deu certo? Sempre tem, né, doutora? A gente, que nem do laboratório, a gente sempre fica ali naquela expectativa, né? Para checar uma fertilização, para ver uma clivagem, para ver se chegou ali para formar o blasto, qual que é a característica daquele blastocisto, qual nota, né? Qual que é a avaliação dele. Então, até assim, se ele já vai para uma transferência direta, se ele vai ser congelado, se nós iremos fazer biópsia ou não, o resultado da biópsia também. Então, assim, é todo um processo que a gente fica bem apreensivo também, querendo acompanhar, né? E após a transferência, acompanhando o beta, acompanhando a confirmação, né, de batimento, como é que tá a evolução, se deu certo 1, 2, né? Se viraram 3 ou não, que a gente fica nessa também, né? Então, assim, todo caso a gente fica muito, fica emocionada mesmo, e vendo e na torcida, é sempre muita torcida, né? Por mais que nós ficamos lá nos bastidores, né? Mas a gente fica ali, nossa, todo dia apreensiva e cuidando de tudo ao redor, né? Pra que dê tudo certo, sempre. Com certeza. Tem vários, né, casos que a gente se lembra, que a gente fica marcado. Tem pacientes que vêm de mais longe, né, de cidades mais longe, estados mais longe. Você vê aquela dificuldade, aquela organização para fazer o tratamento à distância e tentar marcar tudo direitinho, tomar o remédio, fazer ultrassom, e aí consegue engravidar, dá tudo certo. E manda notícia lá da cidade para contar. Parênteses de outros países, como nós temos muitas angolanas. Eu tenho uma angolana que eu levei ela para minha casa no dia do Natal e Ano Novo, porque ela estava tão sozinha. Da família, né? E a gente pegou um vínculo, né? Que ela, nossa, até hoje ela, semanalmente, ela me manda mensagem, sabe?
E isso é muito bom, porque a gente se imagina sozinha num país sem ninguém, né? Eu me imagino, então ela fez parte do meu Natal, do meu Ano Novo, da minha família, porque a gente, assim, né, recepciona, né? Não tem como deixar essas meninas sozinhas em um país sem ninguém. A gente fica muito emocionada com a situação delas, né? Então a gente pega mesmo esse vínculo. Não tem como não pegar vínculo, gente. Tá muito. vendo? Você é mãezona das pessoas. Mãezona, nossa, até traz lanchinho, come, põe aqui. Cuida da gente. Não é? Por isso você era convidada de honra. Surpresa. E tem algum conselho que vocês querem dar como mães para futuras mamães, como profissionais para as futuras mamães? Que recado vocês querem deixar para quem está nessa jornada aí para comemorar o próximo Dia das Mães? Profissionalmente, eu gostaria muito de desejar um Dia das Mães maravilhoso para as que já são mães, para as que estão tentando e para as que queiram ser, né? Não desistam, não desanimem, porque tudo é muito... Deus sabe os momentos certos, não é? A gente sabe. E para as nossas meninas, nossas mães já, também um grande abraço, nossos colegas de trabalho, as mães e as não mães, que são mães de alguma maneira, né? Porque trabalhar numa clínica de fertilização tem que ter o dom maternal, senão não adianta. E tudo bem, esse acolhimento que a gente tem, que a gente dá para elas. Maravilhoso. Isso mesmo, não desistir jamais. Jamais. Não desistir, ter perseverança, né? Acreditar, às vezes demora um pouquinho, às vezes vem rapidinho. Quando demora um pouquinho é porque ele estava ali esperando a hora de vir para você, né? Dá um desespero, dá medo, né, de demorar, ou a gente fica triste, frustrado, mas a gente tem que viver o que a gente tem que viver. Então, se a gente tem que passar por aquilo ali, por aquela tristeza naquele momento, vive aquilo, acorda no outro dia e tenta de novo, né? E que vale a pena, vale muito a pena. E eu também queria falar Feliz Dia das Mães para todo mundo, para todas as mamães, não mamães da clínica. E é um amor, assim, que é indescritível mesmo, só sentindo mesmo pra gente entender. Vale todo o esforço. Vale né? todo o esforço. Sem pensar duas vezes. Isso. Para as tentantes não desanimarem, né? Que o caminho é difícil, mesmo como a Lourdinha comentou, a Thalita. Não é fácil, acho que tudo na nossa vida tem um momento certo para acontecer, né? Às vezes a gente não entende no momento, por que não agora, né? Por que não esse embrião? Por que não agora, esse ciclo? Mas Deus sabe, né? E não desistir mesmo, né? Confiar em Deus sempre e sempre buscar o melhor, né? Sempre manter a calma, que eu acho que isso é muito importante, né? Nesse caminho que é tão difícil, manter a calma, a esperança que tudo vai dar certo e que elas vão conseguir ser mães um dia, vai dar de 2, 3, 4, 5 filhos, vai dar certo para todo mundo, né? E que eu desejo também para todas as mães da clínica é um feliz Dia das Mães, né? Parabenizo todas, né? Porque não é fácil, mas é muito bom ser mãe, né? É maravilhoso. Ai, maravilhoso. Muito obrigada, viu? Obrigada por vocês estarem aqui, por trabalhar com a gente, por levar todo esse amor, todo esse acolhimento para as nossas mamães e futuras mamães, por dividir o espacinho, né, da maternidade de vocês com o trabalho, né? Que é o que a gente tá falando para equilibrar tudo isso, né? Obrigada, viu, gente? Tchau. Obrigada por assistir ao Papo de Tentante. Para enviar seu relato, dúvida ou sugestão, mande um e-mail para papodetentante@ceferp.com.br. Aproveite e acompanhe o Ceferp no Instagram e no YouTube para ficar por dentro das novidades. O conteúdo deste podcast é meramente informativo e não substitui uma consulta com um médico especialista. Te vejo no próximo episódio. Até lá!